Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Hoje nós vamos ler um salmo da Bíblia, né? Salmo a gente gosta de ler também. E antes de ler o salmo, eu quero dizer que o salmo é o cantor, né? É o livro de hinos dos judeus, era o que eles cantavam, né? E a forma que Deus usava através dos salmos era uma forma para poder doutrinar o povo. Preste bem atenção. Geralmente, naquela época, as pessoas, a maioria delas, não sabiam ler. Como elas não sabiam ler, o que Deus fazia? Deus usava o louvor para poder formatar na mente deles os seus ensinamentos. As pessoas tinham que cantar aquilo. E você vê na Bíblia, por exemplo, que existe cântico de romagem. Quando você vai ler Salmo, você vai ter lido lá escrito assim, cântico de romagem. Eram os cânticos que eles cantavam quando eles estavam em romaria. Existiam os cânticos de degraus. Eram os cânticos que eles cantavam quando iam para o templo. Cada degrau que eles subiam, eles cantavam. E isso ia formatando na mente deles o entendimento e eles iam decorando o que Deus queria através do louvor. Amém? E vocês sabem que é muito importante a música, porque tem música que você aprendeu quando você era criança. Você é capaz de, depois de ter 50 anos, você cantar a música todinha e não esquece a letra, porque ela está acompanhada da música. Não é verdade? A gente começa a cantar, canta tudo. A música nos ajuda a decorarmos textos enormes, porque tem a música no meio. E Deus inteligentemente fazia o povo cantar. Amém? E hoje eu quero falar com vocês desse salmo aqui, ó. Um salmo muito importante, o Salmo 133. É um salmo que fala de união. Amém? Eu só quero ler o primeiro verso. Vou esperar a Mayara colocar para mim o primeiro verso aí. Vamos ler juntos? Vamos lá. Digam. Não está errado, não é assim. Vamos ler de novo. Olha só. O O tem o que depois do O? Um ponto de exclamação? Então não é só um O, não é um O qualquer, é um O. Amém? Vamos junto lá, vamos lá? Oh, agora sim, melhorou. Peraí, vamos começar de novo, vamos lá. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso não foi só cantado, isso foi proclamado, né? Porque a gente vê que tem 2 pontos de exclamação do lado, então é para ler com entusiasmo, né? Ler com força, amém? Vamos ler de novo? Vamos lá. Oh, quão bom e quão suave que vivam unidos os irmãos. Pronto. Eu li errado? Então, pronto. Os irmãos vivem em união. Pronto. Podemos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês sobre isso, sobre união. Amém? Quem acha que a união é importante? Levante a mão aí. Quem acha que a união só faz açúcar? Levante a mão aí. É. Olha só, quero dizer para vocês, tem gente que pensa que união faz açúcar no comercial, né? Mas a união é uma coisa tão importante que vocês não queiram saber quanto é importante. A Bíblia chega a exaltar a importância da união, dizendo num verso que eu não estou me lembrando de que está escrito agora, mas eu vou achar, que o cordão de 3 cordas é mais difícil de você quebrar. Você está entendendo? Você pode perceber que se você pegar aquela linha que quando você era pequeno você empinava papagaio, empinava pipa, às vezes você quebra uma com facilidade, mas quando você pega vários pedaços de linha e coloca junto, quanto mais você unir pedaço de linha ali, você não consegue quebrar, porque ela fica, a união das linhas faz com que aquilo ali fique difícil de quebrar. Para vocês verem como a união já dá um fortalecimento. Mas eu quero falar sobre isso aqui, olha só, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, diga glória a Deus, porque já une 3 pedaços. Então a gente começa a entender dentro dessa palavra aí, que você, para ser uma pessoa forte, você precisa também de outras pessoas. Às vezes Deus coloca pessoas na vida da gente para ser nosso suporte, para nos fortalecer. E às vezes você não tem a percepção disso. Às vezes a mulher que está do seu lado, ela foi colocada por Deus de uma forma estratégica para fazer com que você
seja mais forte do que você é, para que você seja inquebrável. Aí Deus vem, junta lá um cordão do seu lado para fazer de você mais forte. E às vezes as pessoas nem percebem isso, a importância que o outro tem na sua própria vida, a ponto de lhe fazer mais forte e dar para ele a força que ele precisa. Às vezes você tem esse papel, né? Esse papel estratégico da vida de uma pessoa. Deus, ele quando trabalha com você, ele também trabalha as pessoas que vão estar com você e que vão estar junto de você. Ele sempre coloca pessoas certas para estar do seu lado, para se fortalecer. É verdade que o diabo vai trabalhar para colocar um monte de gente falsa no seu lado, mas Deus vai se preocupar em colocar, sem dúvida alguma, as pessoas certas que vão te fortalecer e que vão te dar suporte no momento em que a tempestade na tua vida chegar, porque a tempestade chega na vida de qualquer um. Vai ter ali a pessoa certa para te amparar, para te sustentar, para ser bênção na tua vida e que vai estar na tua vida numa posição estratégica. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que valorizar muito as pessoas que às vezes estão ali para ser bênção na vida da gente. Aquelas pessoas que Deus coloca para carregar as bagagens, eu digo sempre assim, que é o que diz um texto da Bíblia, por exemplo, do rei Davi, que uma certa vez resolveu dividir o despojo de uma vitória de batalha com todas as pessoas que não tinham ido para a batalha, mas que ficaram guardando as bagagens na beira de um rio. E sempre assim, você para poder obter suas conquistas, alguém fica guardando as tuas bagagens. Alguém ficou ali dando suporte para você, às vezes com uma palavra, às vezes um apoio financeiro, às vezes alguém que está ali estratégico para te sacudir e te motivar quando você está desmotivado. E Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado, porque as suas vitórias você nunca consegue elas sozinho. Todos os resultados daquilo que você conseguiu, além de Deus, tem todo exatamente um staff que Deus cria em tua volta para que você possa chegar aonde você precisa chegar. É bíblico isso. No capítulo 16 do livro de Atos, quando você lê exatamente o Paulo agradecendo todas as pessoas que ajudaram ele, é um número enorme de pessoas. Quando você ouve o Davi falando sobre os valentes de Davi, você descobre que os camaradas que iam para a batalha com ele eram enormes, só pessoas valentes que Deus colocou ao lado dele. Teve um que lutou sozinho contra um exército inteiro, que a espada ficou pregada na mão dele. Teve um outro que lutou com um leão dentro de um buraco de uma cova em tempos de neve, diz a Bíblia, e conseguiu matar o leão. Esse era um dos valentes que ele tinha. A gente olha para ele e foi um grande rei, mas para ele ser um grande rei, Deus teve que levantar grandes parceiros ao lado dele para poder fazer dele um homem forte. E a vida toda é assim. Quando você está dirigido por Deus, Deus cria exatamente essas possibilidades para que você não fique pelo meio do caminho. Quando você está desanimando, Deus já arranjou uma pessoa para te animar. Quando você está prostrado, caído, Deus já tem do teu lado uma pessoa que vai te erguer, que vai te levantar. Por quê? Porque você vai precisar delas para poder ser forte. Então as vitórias tuas nunca são só tuas. Tem toda uma logística de Deus em tua volta para tentar dizer que Ele está contigo e que Ele cria as tuas possibilidades. E Deus sabia disso. E o que Ele fazia? Tentava colocar na cabeça das pessoas que elas não chegariam a lugar nenhum sozinhas. E que elas não chegariam a lugar nenhum sozinhas, mas que também não chegariam a lugar nenhum se não procurassem então serem unidos. Que a união era fundamental para poder atingir objetivos, acima de tudo, ainda que fossem os objetivos espirituais. Até os objetivos espirituais você precisa da união, que nesse caso é representado pela igreja. Nós que estamos aqui unidos na visão de um só propósito, isso é fundamental para o nosso fortalecimento espiritual e nós temos então que estarmos unidos. E quando você para pensar na união, da mesma coisa acontece dentro da tua casa, no meio da tua família. Tua família não vai a lugar nenhum se as pessoas não estão unidas lá.
Tua família realmente não atinge objetivo nenhum se de repente ninguém se entende, se as pessoas não conseguem caminhar juntas, se as pessoas não conseguem ter exatamente associação de ideias, se as pessoas não conseguem estarem juntas, pensarem juntas, decidirem juntas e se permitirem a união dentro da tua casa, a tua casa não vai estar preparada para resistir às intempéries da vida, inevitável na vida de qualquer família. É na união que você se sustenta. É na união que a tua casa se sustenta. É na união que Deus opera. Por quê? Porque se Deus perceber que não há união, Ele também não vai ordenar bênção lá para a tua casa. Todo desentendimento, todo ambiente de contenda, todo ambiente de briga, de desentendimento, onde as pessoas não conseguem andar juntas, onde as pessoas não conseguem viver uma vida de entendimento, de compreensão, mas permite que a sua casa fique completamente minada pelas brigas constantes, pelas agressões, sejam elas físicas, sejam elas verbais ou qualquer outra situação que desequilibre, desajusta a comunhão entre as pessoas, tendo a certeza então que a bênção de Deus vai ficar impedida de chegar até aquela casa, de chegar até aquela família, porque Deus precisa que a união esteja sendo trabalhada dentro da nossa casa, para que a bênção de Deus possa se configurar no meio da família da gente. Então a união, quem trabalha por ela somos nós também. É você que em certas ocasiões, em certas situações, por ser mais equilibrado, em nome da união, do entendimento, às vezes precisa ficar calado. Em nome da união e do entendimento, precisa aprender a não colocar lenha na fogueira, como diz a palavra de Deus. Porque tem um texto que diz que quando a gente coloca a lenha na fogueira, está lá na Bíblia, que você simplesmente aumenta a contenda. Então alguém tem que ser sábio para poder, de fato, trabalhar em favor da união, que não revida confronto, que aprende a viver em paz e que batalha pela paz, para que as coisas possam se estabelecer em unidade e entendimento, para que Deus possa ordenar a sua bênção. E saibam disso de uma coisa, que uma das coisas que a Bíblia diz, por exemplo, que o diabo trabalha para atrapalhar, é a nossa união. Mas o que é interessante, que o próprio Jesus falou, que ele trabalha para nos desunir, mas ele mesmo é unido. Olha como ele sabe que a união é importante, que a Bíblia diz que ele é unido. Ele só quer que os outros fiquem desunidos. Porque ele sabe que na desunião, ele encontra legalidade de acesso. Às vezes ele só consegue entrar em um lar, em uma casa, em uma família, por conta da desunião, que abre precedentes para isso. E ele então vai trabalhar para que essa desunião aconteça, para que ele possa ter poder de ataque. O que é que está dizendo aqui? Achou? Sem lenha o quê? Não havendo maldizente, o quê? Cessa a contenda. Diz aqui o provérbio 26, 20. Né? Aí diz o 26, 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem o quê? Contencioso. Pessoa que vive na contenda. Para acender o quê? Para acender rixas, briga, discussão, desentendimento. A Bíblia está dizendo isso aí. Então você pode ver que às vezes você pode ser a pessoa estratégica para que a paz e a união se estabeleçam dentro da tua casa. Às vezes você tem que ser muito flexível. Eu já disse para vocês que tudo aquilo que não é flexível quebra. Tudo que não é flexível quebra. Isso é uma lei da física. O que não é flexível quebra. Eu estava vendo esses dias o terremoto que deu lá na Tailândia e também em outro país. Não sei se vocês viram. Os prédios, os arranha-céu balançavam assim para um lado e para o outro, balançavam que jogavam água na rua. Mas todos esses que balançavam muito, não desabaram.
Para isso que serve a flexibilidade, para não quebrar. Eles não quebraram por causa da flexibilidade que tinha. Isso a gente aplica também nos nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes você tem que recuar, às vezes você tem que ceder, nem que seja para pegar impulso para dar um salto mais longe. Mas você tem que aprender isso aí. Porque quando você recua em nome de uma união, de uma unidade, você consegue preservar, muitas vezes, a união que você não quer perder ou o clima de harmonia que você não quer perder dentro da sua própria casa. E vejam bem, o diabo sabe disso. Apesar dele ser a favor da união, para ele tenta provocar essa desunião no meio da gente. Na nossa casa, na igreja, nas nossas convivências. Por quê? Porque ele consegue simplesmente encontrar um meio de ter acesso e causar os males das quais é muito típico dele. E Jesus sabia disso. Olha o que Jesus falou nesse verso aqui. O verso que eu falei sobre o que Jesus falou. O outro verso, deixa eu ver qual é aqui. Ele falou, eu pensei que eu tinha mandado para você, não mandei isso não? Olha só. Leiam comigo. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir, disse Jesus. Jesus está falando da casa e da gente. Se ela estiver dividida, que não houver união, mas houver uma divisão, disse Jesus que a sua casa ela não tem como aguentar, como subsistir. Uma hora ela vai desabar. Jesus falou isso aí depois que ele foi acusado de estar sendo usado pelo maligno para libertar uma pessoa que estava oprimida. Ele pegou, o verso mais acima, eu acho que fala isso aí. O verso 24, eu acho que fala. Ele pegou, e disse isso aí, olha, Satanás não se divide contra ele mesmo. Jesus falou, mostrando que ele é unido. E uma casa dividida, ela nem tem como resistir, disse Jesus. O que prova, então, o quanto a desunião e a divisão, ela é nociva dentro daqueles objetivos de paz, de harmonia, de entendimento que nós estamos querendo. E Deus sabia disso. Deus fez o quê? Fez o seu povo cantar a união. Diga glória a Deus. Davi fez um louvor, e esse louvor ele levou para que as pessoas cantassem e começassem a cantar alguma coisa que exaltasse e falasse da união. E o que ele fez? Ele fez exatamente esse salmo, que é o Salmo 133, que eu vou pedir para colocar aqui. Olha só o que aqui diz o salmo. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam o quê? Em união. Ele disse que é bom. É suave. O que é suave? Suave é uma coisa delicada, uma coisa tranquila, é uma coisa boa, é uma coisa que não machuca, é uma coisa que não cansa, é uma coisa que dá prazer, a suavidade das coisas. Ele começou a dizer então que para Deus, no caso muito específico, era bom, era agradável, era suave, era tranquilo, quando os irmãos vivem em união, disse o rei. Inspirado por Deus. Aí depois ele vem e diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ele pegou um sentido muito espiritual para dizer o quanto é sagrado a questão relacionada da união, que ele fez uma das comparações que eu acho mais importante para poder valorizar exatamente a importância da união. Ele usou o óleo, que significava, que tinha o simbolismo do Espírito Santo, e que tinha o simbolismo de consagração na vida de uma pessoa. E para poder então fortalecer, ele pegou uma das personagens do Velho Testamento, reconhecidas e admiradas, que era exatamente o Arão. O Arão, que era irmão do Moisés, e que era sumo sacerdote, e que tinha os filhos como sacerdotes. Os filhos dele todos eram sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. Ele pegou exatamente essa conotação da importância que esse homem tem exatamente para esse povo, a ponto então de valorizar a importância da união,
para tentar passar para mim, para você, o quanto a união é alguma coisa extremamente sagrada, que tem um simbolismo muito forte, e esse simbolismo ele atribuiu exatamente dessa palavra figurada aí, para tentar mostrar que é que nem uma ação do Espírito Santo presente sobre a nossa vida, é alguma coisa muito equiparada com viver em união, viver em paz, viver em harmonia com as pessoas. Ele pegou, foi e usou exatamente essa linguagem figurada. Olha, é como óleo que é colocado sobre a cabeça, que depois vem e consagra a pessoa por inteiro. Vem, desce para a barba e depois desce para a gola e vai embora. É como pegar alguma coisa que seja consagrado, colocar na cabeça de um líder, daquele que está acima de você, daquele que realmente tem uma posição elevada diante de você, e que aquele óleo que está sendo colocado na cabeça daquela pessoa que está acima de você, que é o simbolismo do próprio Espírito Santo, vai alcançar ele e vai pegar você também, vai alcançar você pelo fato de você estar junto, pelo fato de você estar unido, pelo fato de você estar pegado a essa pessoa, aquele óleo consagrado que Deus derramou sobre a cabeça do sacerdote, vai chegar em você também. Diga glória a Deus. E quando Deus falou isso, ele estava querendo falar tudo também relacionado com a união, voltado para a liderança. Porque esses irmãos eram irmãos que eram liderados por ele, pelo rei, por todo um sistema. Ele estava tentando dizer que o óleo era colocado de cima para baixo. Que Deus não ia derramar o óleo na cabeça de uma pessoa específica, mas queria colocar o óleo na cabeça de alguém que estava acima de você, e pelo fato de você estar unido a essa pessoa que recebe o óleo, você seria alcançado pelo óleo também, por essa consagração e por essa bênção, só pelo fato de estar junto, só pelo fato de estar se permitindo a união com aquele que tem a bênção. Ele pegou, foi e começou a explicar sobre isso. A gente para pensar um pouco com relação a isso aí. Tem muitas pessoas com que Deus vai tratar dentro da tua casa. Veja bem uma coisa que eu vou dizer para você. Se você ainda tem mãe, tem pai, ouve o que a tua mãe e o teu pai falam. Porque sobre eles com certeza deve cair esse óleo, que se você estiver unido ao teu pai e à tua mãe, vai alcançar você também. Diga glória a Deus. Era mais ou menos isso que ele queria falar. Essas pessoas que eu estou me referindo, pai e mãe, sempre tem uma autoridade espiritual na vida da gente. Os pais da gente são como os nossos sacerdotes dentro da nossa casa. Os pais são que nem os sacerdotes. Por isso que você observa uma coisa interessante, como Deus é implacável com o mau filho. Porque quando você é o mau filho, você de fato está sendo alguém que está simplesmente desrespeitando aquele de quem vai vir a bênção que recai sobre a tua cabeça. E a Bíblia deixa claro que se você consegue ser mau filho, que você sofre inúmeras sanções da parte de Deus por conta disso. São muitas as consequências. E nesse caso aí ele falava, olha, é como o óleo que desce sobre a cabeça do Arão, o sumo sacerdote, e depois desce para os filhos dele, a barba, e desce para a gola, e vai até o final dos pés, e todo mundo que tiver unido exatamente àquela visão, automaticamente serão alcançados por essa unção, por essa graça de Deus, que vai sendo estendida e sendo derramada. É por isso que a minha mãe dizia uma coisa que na prática, na experiência, eu observei e vi que é verdade. Depois eu conheci a Bíblia e vi que a Bíblia tinha razão. Mau filho nunca prospera. Mau filho fica longe da bênção de Deus, se atrapalha todo na vida. Mau filho vive entrando errado nas coisas, porque perde essa bênção, perde essa graça, perde essa unção da união, de estar junto daquelas pessoas que são importantes, que Deus a vai abençoar com certeza. E depois que ele disse isso, ele reforçou esse pensamento, depois de falar no sentido bem espiritualizado, através de sacerdote.
Ele veio para a vida comum, para tentar explicar como as coisas realmente dependem disso, que Deus não vai derramar bênção em um por um. Ele vai derramar bênção a quem está acima de você, para que você esteja unido e para poder alcançar você. Se você não está junto, você não está unido, está longe, você vai perder essa unção. Ele foi e disse, é como o orvalho de Hermon. É como o que desce sobre os montes, é como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga glória a Deus. Vocês viram? Ordenar a bênção. Por que ele citou o orvalho de Hermon? Eu peguei uma fotozinha do orvalho de Hermon. Mostra aí. Ou seja, do Monte Hermon. Esse é o Monte Hermon. Se um dia eu levar você lá em Israel, você vai ver esse monte aí. Esse monte, ele passa o tempo todo gelado assim. Às vezes você vai, o tempo está normal, embaixo está até quente, mas ele lá em cima tem esse monte de gelo. Só que chega um período em que fica muito quente, que fica seco. E quando chega esse período que fica seco, esse gelo que está bem ali em cima, ele começa a derreter, começa a virar água. Ele sai do estado sólido para o estado líquido. Vocês estão entendendo? Quando ele sai do estado sólido para o estado líquido, ele começa a derramar e vira uma aguaceira. Só que não é uma água qualquer, é uma água poderosa que vem, que desce desse monte, vai direto para a nascente do Rio Jordão, para formar o Rio Jordão, e a parte que vai para o Rio Jordão já aumenta o volume da água, isso no período da seca, quando o rio está seco, que começa a derreter, aí tem mais esse recurso para poder aumentar a água do rio, e tem mais uma coisa, a água derrete e toda essa região aqui que fica extremamente seca, na época mais seca, o estado sólido sai, a água desce de lá e vaza para essa área todinha desse vale, e esse vale vai estar seco nesse período, mas com a descida dessas águas, todo esse vale começa a florescer, começa a produzir, sai da sequidão, cria plantação, consegue fazer um monte de coisa por conta do derretimento do cume dele, que vira água de estado sólido para estado líquido. Ele falou que a união é assim, é como o óleo que desce na cabeça de alguém, para poder chegar até você com quem você está unido. Ou desce na sua cabeça para poder alcançar alguém que está em sua volta ou que está unido em você. E quando essa unção chega, que ela desce, ela acaba com a esterilidade do lugar, e da forma como ele falou, acaba com a esterilidade da nossa vida. Talvez você esteja em uma situação de total esterilidade, parece que nada acontece, parece que você não consegue produzir nada, parece que você está numa situação de sequidão. Às vezes, isso pode estar acontecendo porque você não está unido, você não está junto daquele que tem uma certa autoridade sobre você e de onde vai descer o óleo que vai te alcançar. Pelo fato de não estar junto, não estar perto, não estar unido, você acaba perdendo exatamente essa bênção que vem através da consagração. Nesse caso aqui, por exemplo, do Monte Hermon, é uma forma figurada de falar exatamente isso, que a unção de Deus, ela sempre vem de cima para baixo. Deus joga em cima para poder chegar e juntar e alcançar quem está junto, alcançar quem está unido. Por isso que ele vem nessa palavra de união, de onde ele começa exatamente falando sobre união, e a bênção chega de uma forma tão contundente que muda totalmente a realidade e que muda totalmente a vida das pessoas. Isso é muito importante. Às vezes, a gente perde essas bênçãos por posicionamento de rebeldia, por posicionamento de indiferença, por afastamento de uma série de questões, às vezes pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vaidade. Às vezes nós achamos que nós não dependemos de ninguém, às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes. E não existe autossuficiência. Ninguém consegue nada sozinho. Ah, mas eu sou isso, eu sou empresário.
não preciso de ninguém, tenho minha vida, sou bem sucedido. Vai lá, deixa as pessoas parar de comprar o produto que você tem para vender, para ver se você não vai perceber que você precisa de outras pessoas. Se não houver aquelas pessoas que compram o que você tem para oferecer, você também vai perceber que você não vai a lugar nenhum. É aí que entra a importância de nós percebermos exatamente isso. De que a nossa vida está intrinsecamente ligada à vida de outras pessoas, de alguma forma, dentro de alguma necessidade, dentro de alguma coisa que Deus cria, para poder criar essa possibilidade de bênção. E é assim que Deus vai operando. Na medida que Ele vai dando para nós o entendimento da união, a gente passa a valorizar as coisas mais simples que Deus coloca em nossa volta, ou aquilo que Deus coloca acima de nós. A gente valoriza, a gente dá importância, porque nós começamos a perceber que a nossa vida também depende daquilo para poder existir e para poder estar sustentada, fortalecida exatamente nesse propósito de união. E assim, você vai conseguindo viver exatamente essa história de bênção, da qual é importante para que você possa viver aquilo ali que está escrito no final do Salmo, onde o Senhor fala o quê? Ali, amém? Ali aonde? Ali na união, disse Deus, através do Salmo. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga glória a Deus. Quer dizer que quando há união, ele percebe essa união, ele pega e ordena que ali, no ambiente de união, ali naquele ambiente onde as pessoas estão vivendo juntas e unidas, ali Deus ordena a sua bênção. E essa bênção chega, de fato, na vida da pessoa, por conta do quê? Por conta de se permitir a união. E se Deus fala que ali Ele ordena a bênção dele, quer dizer então que se não houver essa união, Ele não ordena a bênção nenhuma. Ele não ordena a bênção nenhuma, e a água, ou seja, a água que desce do Monte Hermon, passa longe da pessoa, e a pessoa fica seca, fica estéril, exatamente por quê? Porque ele não se permitiu a união. O que vai derreter do Monte Hermon, o gelo que passa a estado líquido, não vai alcançar você, e a esterilidade vai continuar. Essa é a visão da própria palavra de Deus com respeito a essas questões. Mas eu estou procurando uma outra coisinha aqui. Por isso que eu estou virando aqui a Bíblia, para ver se eu acho uma outra coisa aqui que fala exatamente do que eu quero falar, mas eu não estou lembrado muito bem onde é que está. Veio de repente aqui na minha cabeça, né? E eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou achando, porque eu nem sei mais se está em Atos dos Apóstolos, onde fala das pessoas que aquele trecho que Paulo recomenda a irmã Febe. Recomendo a irmã Febe e tal, que foi serva de Deus em Sencreia. É fácil de achar. É bom que eu tenho aqui 2 ajudantes aí que estão só ali, ó. Quando eu penso uma coisa que eu pergunto para eles já estão procurando lá. É o quê? Como? É Romanos 16. É Romanos 16? Ó, eu pensando que era Atos 16. Romanos 16. Já estou assim esquecido. Eu estou comendo muita casca de queijo, né? Casca de queijo que deixa a gente, né, esquecendo as coisas. Mas não é não, eu estou com um problema de DNA. Você sabe o que é problema de DNA? Data de nascimento antiga. Vamos ver o verso. Só um minutinho aqui, porque eu quero terminar explicando isso aqui. Paulo acabou revelando que ele era um grande apóstolo. Mas ele era um grande apóstolo, não era porque ele era o bambambam, ele era o bonzão. Ele era um grande apóstolo porque Deus tinha preparado um monte de gente para fazer dele um grande apóstolo. Diga glória a Deus. Ele pegou, escreveu isso aí, isso aqui ficou registrado. E você acabou percebendo que ele nunca estava sozinho. Tinha gente, Deus levantou gente para tudo em volta dele, em volta do ministério dele. Olha só o que diz aqui. Ele primeiro escreveu a casa dizendo: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Ela estava indo morar em Roma, ela saiu de Sencreia e ia morar em Roma. Ele estava recomendando ela para os irmãos que moravam em Roma, que ela ia morar lá, para o pessoal dar apoio para ela.
para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos vier precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Já tinha uma mulher que protegia ele. O nome dela era? Como? Febe. Tá bom. Aí ele começou a saudar as pessoas que foram importantes na vida dele e no ministério dele. Olha só como era muita gente. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Diga glória a Deus. Tinha um casal que dizia, vá pregar que a gente está com você. Se você for morto, a gente vai morrer também. A gente vai correr risco, mas a gente não vai deixar de apoiar você. Esse casal, Priscila e Áquila, ensinaram ele até uma profissão, a profissão de fazer tendas. E para vocês terem uma ideia como esse casal era uma bênção, que eles tinham uma igreja na casa deles e eles estavam para o Paulo para o que desse e viesse. Eles não tinham medo de correr risco pelo fato de apoiar o Paulo. Pessoas que Deus levantou. Esse casal para poder ajudar ele, para o ministério dele poder funcionar, para provar para nós que ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas tinha mais gente, vamos ver. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Tinha muita gente que se reunia na casa desses irmãos. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Epeneto foi o primeiro camarada que se converteu na Ásia. Saudai Maria, que muito trabalha por vós. Tinha mais essa Maria. Saudai Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de quê? De prisão. Eles tinham companheiro de prisão por causa do evangelho. Hoje a gente tem os companheiros, meus companheiros de comer pizza à noite, meus companheiros de jogar futebol no sábado. Esse era companheiro de prisão por causa do evangelho, que estava ali para dar suporte e dizer, nós estamos com você, unido com você, apoiando você. Olha como é importante as pessoas que Deus vai colocando na sua vida. Tem gente que Deus colocou na sua vida que está com você para o que der e vier. Se você cair em desgraça, eles não abandonam você. Eles estão com você, mesmo que você, de repente, esteja sendo agredido, ridicularizado, eles vão apoiar você, porque são pessoas que Deus colocou. E as pessoas que Deus coloca na tua vida são amigos de verdade. Amém? Esses dois eram assim. Era o companheiro de prisão. Se ele fosse preso, eles iam presos juntos. Verso seguinte. Saudai Amplito, meu dileto amigo no Senhor. Outro amigo. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Só nome esquisito. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, que já tinham morrido. Saudai a Trifena e a Trifosa. Você sabe quem eram essas duas aí? O nome significa deleite e deleitável. Eram duas irmãs que pregavam, ajudavam ele a pregar o evangelho, que eram pregadores do evangelho, que faziam a obra de Deus, que elas ficaram velhas e não tiveram tempo de casar, porque elas eram muito ocupadas fazendo a obra de Deus. Que essa bênção esteja sobre você, que você nunca case, que tenha a unção da Trifena e Trifosa, e tenha tempo de sobra para trabalhar para Deus. Ninguém quer essa bênção, essa unção, né? Pois elas não casaram. Porque o tempo todo envolvida com a obra, né? Saudar a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudar a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, aí vai embora. Saudar a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O que significa isso aqui? Deus preparou até o apoio emocional que ele precisava. Não tem coisa que mais dá apoio para a gente do que mãe. Às vezes o cara está num sufoco maluco, Deus preparou para ele. Quando ele estiver desanimado, sem força, que precisar de um colo de mãe, eu vou levantar uma pessoa para ser mãe dele. Aí Deus levantou quem? A mãe do Rufo. Amém? Está vendo como Deus cuida da gente? Você não vai para lugar nenhum sozinho, irmão. Deus está colocando pessoas na tua vida para você ser mais forte emocionalmente, para que você não desista, para que você não pare e para que você consiga chegar aonde você precisa chegar. Amém? Saudai quem mais aqui? Olha que ele falou, volta lá.
Olha como essa mulher é importante. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A mãe dele me apoia, me ajuda. Quando eu quero colo, ela me dá colo. Quando eu estou sem força, eu vou lá, eu tenho o colo dela para poder descansar minha cabeça e renovar as minhas forças. Amém? Quem não tem mais mãe biológica, mas que tem uma mãe desse tipo aí? Levante a mão. Olha, tem muita gente que tem. Pois é, Deus coloca isso na vida da gente. Quem mais? Saudai a Assíncrito, Flegonte, esse nome parece nome de remédio, Flegonte, Hermes, Patrobas, ixi, parece Petrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Aí depois ele vem e diz o quê? Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Tudo isso eram amigos. Saudai uns aos outros com o ósculo santo e todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Diga a glória a Deus. Porque saudava todas aquelas pessoas, porque aquelas pessoas foram suporte para ele poder fazer o seu trabalho. E eu termino essa minha pregação dizendo o que para você? Batalhe pela união. Se não está tendo união na tua casa, as pessoas estão brigando demais, comece a falar, vamos nos unir, senão a gente não vai a lugar nenhum. Comece a provocar as pessoas a serem unidas. Comece por você. Não bata boca com pessoas de dentro da tua casa. As pessoas da tua casa não é para brigar, não é para bater boca, é para conversar. Quando as coisas não estão indo bem. Converse. A briga, além de causar fragilização dentro da casa, ainda sequela as crianças todinha. Os meninos já crescem fracos, sequelados por conta daquilo que eles veem acontecer em casa. Tem pai que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando as meninas crescem, elas não querem casar, elas têm medo de homem. Porque a referência que elas têm de homem é um homem truculento, mau, que briga, que mete pânico, que mete medo, e a gente vê o que acaba acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque baseado pelo que nós lemos aqui, na união, Deus ordena a bênção. Diga glória a Deus. Que Deus te abençoe.